Você pode até fugir da morte, mas ela sempre encontra o caminho. Você já teve aquela sensação de que algo terrível vai acontecer? Aquela agonia no peito, sem explicação, como se o tempo parasse por um segundo e uma parte sua soubesse o que vem a seguir? Pois é nessa linha tênue entre a vida e o que a morte planejou pra você. E Premonição 2 não é só um filme sobre isso, é um lembrete cruel de que o destino não erra o caminho. Imagine, um dia comum, uma estrada ensolarada, amigos rindo dentro do carro, o rádio toca alto, o vento bate no rosto e por um momento tudo que parece perfeito, até que um parafuso de um caminhão se solta. E o que parecia um passeio se transforma no mais famoso, brutal e acidente de estrada do cinema. Essa é a primeira grande armadilha da morte de Premonição 2. Mas e se você visse tudo isso acontecer? E se pudesse avisar as pessoas ao seu redor, você mudaria o destino ou só adiaria o inevitável? Afinal, ninguém escapa do plano da morte. E é exatamente sobre isso que a franquia Premonição construiu seu legado. Uma mistura de horror psicológico, ironia do destino e um roteiro que brinca com a nossa curiosidade mórbida. Mas calma, se aqui é a sua primeira vez, respira. Eu sou Evelyn Souza e você está assistindo Pega Pipoca, o quadro onde a gente mergulha cena por cena, teoria por teoria, até entender o verdadeiro propósito por trás de cada filme. Minha dicção tá péssima hoje, gente, perdoa. E hoje a pipoca voa longe, porque Premonição 2 é uma aula sobre como o cinema transforma o medo em arte. Então se ajeita aí, porque hoje a gente vai revisitar o acidente mais icônico do terror moderno, entender os sinais que todo mundo ignorou e descobrir com detalhes como a Premonição 2 transformou o medo de dirigir numa fobia coletiva. Eu sou ela da telinha pra você, Evelyn Souza, garota na TV. Exatamente um ano depois da tragédia do voo 180, o destino decide reabrir o seu livro. E dessa vez o palco não é o céu, é o asfalto. Kimberly, uma estudante comum, está de férias com os amigos. Rádio ligado, janela aberta, cabelos aos ventos, a cena perfeita de um road trip americano. O tipo de dia que você jura que nada pode dar errado. Mas é justamente aí que a morte gosta de aparecer. Disfarçada no brilho do sol, no reflexo do retrovisor, no detalhe que a gente ignora. De repente, uma imagem invade a mente de Kimberly. Um caminhão carregado de toras de madeira desliza sobre a pista. O metal rasga no ar, os carros capotam e o caos toma conta da Rota 23. Corpos, fumaças, gritos e o mundo desmorona em questão de segundos. Ela grita e desperta. O coração acelera e o suor corre e ela percebe que ainda não aconteceu. Tomada pelo pânico, ela atravessa o carro na pista, bloqueando a entrada da rodovia. Os motoristas xingam, buzinam, exigem passagem, mas ela insiste como se soubesse que o próximo segundo custaria a vida de todos. E é aí que a história começa a costurar o destino. Entre o que são impedidos de seguir a viagem entre pessoas que jamais se cruzariam, um ganhador da loteria, Evan, que acha que o azar nunca mais vai tocá-lo. Uma viúva, Nora, e o seu filho adolescente, Tim, tentam superar a dor da perda. A empresária Cat, viciada em controle, e o Rory, que vive como se fosse imortal. Além da grávida Isabela, o professor e o delegado, cada um preso em seu próprio destino. Eles não sabem, mas a morte acabou de colocá-los na mesma lista. Enquanto o delegado tenta entender a confusão, o inevitável acontece. O rugido dos motores explode no horizonte e o engavetamento começa. Carros voam, toras atravessam para-brisas, a estrada se transforma num verdadeiro inferno de gasolina e fogo. Em segundos, a premonição vira realidade. Os amigos de Kimberly não teve a mesma sorte. Um caminhão surge em alta velocidade e os atinge em cheio. Ela grita o nome deles, mas o som se perde entre as chamas e o aço. No último instante, é o delegado Buck quem puxa a Kimberly para fora. Os sobreviventes são levados à delegacia e lá algo paira no ar, uma mistura de culpa, medo, incredulidade. Ninguém entende por que está vivo, mas todos sentem que algo ainda não acabou. Entre relatos e perguntas, alguém menciona o nome que assombra todos desde o primeiro filme: Voo 180. A maldição volta a ser sussurrada pelos corredores. Aquela sequência de mortes inexplicáveis, aquele padrão impossível. Eles começam a perceber que o acidente da Rota 23 pode ser mais do que uma coincidência. Pode ser a continuação de algo que nunca terminou. No dia seguinte, a morte cumpre a sua promessa. Evan, o sortudo que venceu na loteria, acorda em seu novo apartamento. Mas sorte e premonição é só prelúdio da tragédia.
Enquanto cozinha, o fogo se espalha, o óleo pega fogo e o apartamento vira uma armadilha ardente. O Evan tenta escapar, tropeça, cai e quando finalmente ele vê a luz da rua, uma escada despenca do alto e atravessa o seu olho. Bom, enquanto isso, o delegado Buck começa a conectar os pontos. Ele pesquisa sobre os sobreviventes do voo 180 e descobre um nome familiar, Alex, o rapaz que previu a explosão no primeiro filme. Explosão. Mas o que ele encontra é um relatório frio. Alex morreu atingido por um tijolo. Um final simples demais para quem passou a vida tentando enganar a morte. Kimberly, determinada a entender o que está acontecendo, busca a única pessoa que ainda pode ter respostas. Ela visita a Clem, a última sobrevivente do voo 180. Mas a Clem não é mais a mesma. Traumatizada, ela vive isolada num hospital psiquiátrico, cercada por potas de aço. Ela se trancou ali por vontade própria, tentando se esconder da morte. Ela explica que a morte segue a ordem. No voo 180, os sobreviventes morreram exatamente na sequência em que deveriam ter morrido. Mas agora, algo mudou. Porque a morte está voltando ao contrário, começando de trás pra frente. E ninguém está salvo. A Clem, cansada de fugir, se recusa a ajudar. Mas antes de mandar a Kimberly embora, ela deixa um conselho. Preste atenção nos sinais. A morte sempre avisa, você só precisa saber olhar. E agora fica a minha pergunta, por que a morte avisa? Se ela tá tentando matar, por que avisa? Quem é que avisa? De volta pra casa, ela tem outra visão. Um bando de pombos, dezenas deles, voando em sua direção, como se anunciasse o próximo ataque. Ela entende que alguém vai morrer. E logo, a Kimberly e o Buck correm contra o tempo para encontrar a Nora e o seu filho Tim. Mas quando chegam já é tarde demais. Enquanto Tim sai do consultório do dentista, um enorme painel de vidro despenca e o esmaga em segundos. A cena do peixe, gente, o que cai na boca dele, assim... Ai, uma agonia sem fim. Bom, mas a morte não precisa correr, ela só precisa de mais uma brecha, um descuido, um reflexo, um atraso de segundo. Mas ainda bem que ela tinha o endereço deles dois, né? Como é que ela tinha o endereço? Como é que sabia onde eles estavam exatamente, né? Ótimo roteiro. Depois de tantas mortes e visões, a Clem finalmente entende que fugir não vai adiantar. A morte sempre encontra um jeito, abrir a porta, mesmo que ela esteja trancada por dentro. A Clem se junta a Kimberly e ao delegado. Juntos eles procuram o único homem que parece saber mais do que deveria, o agente funerário. Ele aparece sempre à margem dos acontecimentos, como uma sombra que observa o destino de perto. Sua voz é calma demais para alguém que vive cercado pela morte. E quando fala, cada palavra parece um aviso. A morte tem um plano. E a única forma de quebrar esse ciclo é com uma nova vida. Uma frase enigmática, quase simbólica, que muda tudo. Então Kimberly e Buck, eu acredito que entenderam o recado. Se uma nova vida começar, se um bebê nascer, o ciclo pode ser interrompido. A morte, enfim, enganada. E a chave disso tudo parece estar nas mãos da grávida, a Isabela. Ela agora é o fio de esperança de todos. Enquanto isso, sobreviventes restantes se reúnem para tentar resistir juntos. Cada um deles já carrega o medo no olhar, o medo de ser o próximo nome riscado na lista. As teorias começam e desmoronam, e a paranoia toma conta do grupo. Ninguém confia mais em ninguém, nem mesmo no destino, no que prometeram mudar. Enquanto todos ali tentam se manter juntos, Nora se distrai e o destino começa de uma forma cruel. Presa entre as portas do elevador, as correntes se movem e num único segundo a cabeça dela é arrancada. Silêncio, mais uma vida ceifada com a frieza de quem cumpre uma lista. O grupo entra em pânico e a única coisa que ainda resta é correr atrás da esperança. E eles decidem rastrear a Isabela. Agora ela está em trabalho de parto, dentro de uma viatura sendo levada para o hospital. Mas será que o nascimento realmente pode enganar a morte? Ou será que o William só plantou uma nova ilusão? No meio de tantas mortes e teorias, uma verdade começa a emergir no meio das cinzas. Os sobreviventes percebem que nada é uma coincidência. Cada um deles estava de algum modo ligado aos sobreviventes do voo 180. Um conheceu alguém, outro cruzou o caminho, outro foi salvo por um gesto mínimo, como se o destino tivesse feito pequenos ajustes e costurando as vidas que jamais deveriam se encontrar. É aí que a Clem entende o verdadeiro plano da morte. Sair do avião lá atrás não apenas bagunçou a linha do destino dos passageiros, bagunçou o mapa inteiro, afetou pessoas que nunca estiveram naquele voo, mas que agora estão pagando pelo
preço. Por isso, as mortes estão acontecendo ao contrário. A morte não está apenas cobrando, ela está reorganizando o que foi interrompido. A Clem percebe que ela mesma pode morrer a qualquer momento e que a Kimberly, a primeira a ser salva no engavetamento, é a última da lista. Enquanto essa revelação ecoa, o destino já prepara o último ato. Um pneu fura, um carro derrapa violentamente e sai da pista girando em espiral até parar numa fazenda próxima. No impacto, tubos de PVC atravessam a traseira do veículo, varando o assento de Cat, que mal tem tempo de reagir. Um dos canos perfura Eugene, ferindo-o gravemente. Eu deixo bem claro aqui que eu escrevi esse roteiro já faz um bom tempo, porque eu assisti toda a saga primeiro para depois ir fazer as pesquisas, estudar um pouco mais sobre os bastidores, as coisas que aconteceram e tal. Fui montando o roteiro devagarzinho, montei todos já, e agora que eu tô começando a gravar. Então muitas coisas eu não consigo lembrar do segundo, porque foi um dos que eu menos gostei. Assim, não é horrível, não é ruim, mas não me agarrou, não me apeguei pelos personagens, então é isso. Silêncio, um estalo e Cat está morta. O cigarro cai da mão dela, rola lentamente e toca o chão encharcado de gasolina. Uma faísca, um segundo e tudo explode. A força da explosão impulsiona uma cerca de arame farpado que voa em direção de Rory e o corta em pedaços. A estrada tomada pela fumaça, o cheiro de ferro e pólvora misturam-se ao medo. Mais 2 nomes riscados da lista. Mais uma cena cuidadosamente arquitetada pela morte. Kimberly, Clem e o delegado aceleram rumo ao hospital acreditando que estão prestes a quebrar o círculo da morte. Mas o que eles não sabem é que a morte adora quando alguém acha que está vencendo. No caminho, Kimberly tem mais uma visão. A doutora Ellen, a obstetra da Isabela, está estrangulando uma mulher durante o parto. As imagens são rápidas, distorcidas, vermelhas, mãos ensanguentadas, gritos abafados e a sensação de que, se não chegarem a tempo, tudo acabará ali. Eles invadem o hospital, corredores brancos, alarmes, cheios de álcool e uma urgência. Buck encontra a médica e, sem pensar 2 vezes, a imobiliza, convencido de que está salvando 2 vidas ao mesmo tempo. E o grito preenche o corredor. O bebê nasceu. Por um instante parece que deu certo. A morte foi enganada, Isabela segura o bebê nos seus braços e o grupo se olha com alívio. Talvez realmente tudo tenha terminado. Mas o cinema de premonição não trabalha com talvez. De repente, uma outra visão. Muito mais intensa, mais suja e mais real. Uma van, a mão dela coberta de sangue, a água subindo e a respiração acabando. E ali ela entende. Isabela nunca esteve na lista. Ela nunca teria morrido no engavetamento. Bom, o bebê não era a chave, era apenas um desvio, uma distração que a morte criou para que todos acreditassem que tinham uma última chance. Uma nova vida que o legista falou não era sobre o nascimento de uma criança, era o renascimento de alguém que já devia estar morto. Enquanto Kimberly tenta entender o que deve fazer, a Clem vai até o quarto de Eugene. Ele está ferido, cercado por tubos de oxigênio, entre a vida e a morte, literalmente. Ela tenta ajudá-lo, tentar provar que ainda dá tempo, mas a morte não precisa de muito. Apenas uma fagulha. Clem toca no equipamento errado e um facho de luz se reflete nos tubos de oxigênio e em segundos o quarto inteiro explode. Kimberly, em choque, sente seu coração disparar e de repente tudo faz sentido. A nova vida vence a morte. Mas ele nunca disse de quem. Sem tempo para hesitar, ela rouba uma ambulância. Buck tenta impedi-la, grita seu nome, mas ela acelera. Kimberly mergulha de vez no destino que tentou evitar. A ambulância despenca no lago, a água invade o veículo, o vidro estoura e tudo fica lento e pesado, silencioso. Kimberly fecha os olhos. O corpo para de lutar e a morte por um segundo acredita que venceu. Mas o destino ainda tinha mais uma curva. Buck mergulha atrás dela, luta contra o peso da água, puxa Kimberly para fora e tenta reanimá-la. Nada. Então a doutora Kalajan, eu acho que é assim que se fala, que assistia tudo, pressiona o peito dela com força, 2, 3, até que Kimberly respira de novo. Por um momento, tudo se acalma. O ciclo realmente parece ter sido quebrado. A morte finalmente enganada pela própria regra. Kimberly e Buck sobrevivem.
e a sensação de alívio paira. Algum tempo depois, Buck e Kimberly estão em paz. Eles estão almoçando na fazenda, com a família que os ajudou. Risos, carne na brasa, uma conversa leve. Aquela cena que o cinema usa para nos convencer que o perigo acabou. O jovem Brian, o garoto que Horace salvou, vai até o churrasco para olhar a carne. Os pais comentam orgulhoso. Se não fosse aquele rapaz, Brian não estaria vivo hoje. Todos sorriem, mas o destino rindo junto. Já afiou as suas lâminas. A churrasqueira explode, um clarão corta o ar, o som é ensurdecedor, o corpo de Brian é arremessado para longe. O braço dele cai sobre a mesa, a carne ainda está em chamas. E a morte sorri de novo. Premonição 2, a morte não é uma vilã, é uma lembrança de que o controle é a maior das ilusões humanas. E às vezes o destino não vem te buscar, ele apenas te espera. Paciente e silencioso, certo de que um dia você vai voltar para ele. Eu sou a Evelyn Souza e você acabou de assistir o desfecho de Premonição 2 aqui no Pega Pipoca. A luz tá um pouco complicada, porque eu gravei muito vídeo hoje e as luzes são por bateria, enfim. Mas já que eu não gosto muito desse filme, eu só fiz isso mesmo porque eu preciso concluir o restante. Espero que vocês me perdoem. Se você gostou desse vídeo, deixa o like e comenta qual foi a morte que mais te marcou. E me diz, você acha que alguém algum dia consegue mesmo escapar da morte? Eu sou ela da telinha pra você. Evelyn Souza, garota na TV.